Amados, amadas, eu começo lembrando o que Lúcia nos ensinou na oração do terço. Quando nós estamos rezando o terço, aquela ejaculatória que nós sempre fazemos ao final de cada mistério, nos recordando um pouco daquilo que ela aprendeu da própria Virgem Maria. E que depois são ensinado a toda a humanidade e em que ainda hoje nós repetimos essa ejaculatória. É bom lembrarmos disso porque nós percebemos que a mensagem de Fátima continua ainda atual. O apelo que ela fez em 1917 continua ainda presente nas nossas vidas. Por isso eu quero convidá-los agora a fazer ejaculatória, lembrando o que Lúcia nos ensinava quando nós rezamos a cada mistério. Nós dizemos o glória ao Pai e depois rezamos, livrar de todos os males, ó Pai. Nós pedimos para o Senhor nos livrar, socorrer especialmente aquelas almas pesarosas que precisam da vossa misericórdia, da vossa compaixão. Foi isso que Lúcia havia aprendido naquele tempo, quando Maria apareceu a ela. As aparições primeiro começaram a aparecer por meio do anjo, que começou a aparecer como anjo, o anjo de Deus, o mensageiro de Deus. Depois, em um outro momento, ele começou a aparecer como anjo de Portugal e mais tarde como anjo da Eucaristia. Mas na frente, então, depois que o anjo prepara os pastorinhos, que era Lúcia, Francisca e Jacinta, em 1917 aparece a Virgem Maria, lhes trazendo a mensagem para que eles rezassem pelo mundo, que eles rezassem para o mundo e especialmente para que a Rússia fosse então consagrada ao seu coração imaculado. Nós lembramos que dentro desses segredos de Fátima, nós lembramos daquele acontecimento em que o Papa São João Paulo II sofreu um atentado de morte, quando ele recebeu um tiro. E para grande surpresa, quando São João Paulo II fora visitar aquele que tentara tirar a sua vida, ele perguntou como ele tinha escapado, porque ele era um atirador, um turco, é como se fosse uma espécie de atirador de elite, que não errava o tiro. E o que salvou São João Paulo II foi exatamente a medalha de Nossa Senhora de Fátima. Depois, na Rússia, que não se entrava cristão nem ninguém, a partir da mensagem de Fátima, aquele povo, aquela nação começa então a mudar. Mas a insistência de Nossa Senhora era que a humanidade rezasse para que o mundo se livrasse das guerras. E por que não dizer também nas aparições de Nossa Senhora na Europa, quantas vezes ela não pediu para rezar contra a guerra e até para se livrar também das pragas. Vivemos agora um tempo de pandemia e é muito oportuno a reza do terço. O Papa Francisco tem pedido insistentemente, especialmente nesse mês que é o mês de maio, que nós rezássemos, que nós procurássemos rezar o terço. Inclusive amanhã é um dia que o Papa está pedindo que a humanidade faça o jejum para combater a pandemia que está espalhada pelo mundo inteiro. Então nós, cristãos católicos, aquele dentro das suas possibilidades, amanhã seria muito bom que pudéssemos então fazer esse jejum, porque uma forma também de combater o mal é com sacrifícios, dentre eles o sacrifício da oração e também do jejum. Uma certa vez, quando os discípulos chegaram para Jesus, perguntando a Jesus por que aqueles demônios
não haviam lhes obedecido. E Jesus disse a eles que aquele tipo de demônio só era combatido com a força da oração e também do jejum. Se estamos rezando e se as nossas orações ainda não nos chegam, não nos são suficientes, significa que temos que rezar mais e, se for preciso, devemos fazer também o sacrifício do jejum. Portanto, nós católicos somos convidados para esse dia de amanhã a prática do jejum. Depois, amados, amadas, nós voltamos um pouco aqui mais para a palavra de Deus, e nós olhamos aqui, encontramos aqui quem? Paulo e Barnabé, voltando para Jerusalém, e foram relatar as maravilhas que eles tinham feito dos milagres e prodígio. Mas eles estavam voltando a Jerusalém porque agora os fariseus, vejam, amados, aquele grupo que era opositor de Jesus, começava agora a se converter e começavam a se tornar cristãos. Imagine, Paulo era perseguidor de Jesus, convertido, agora se torna um cristão, anunciador da palavra. Os fariseus, que eram perseguidores ferrenhos de Jesus, agora começam a se tornar também seguidores de Jesus. Só mesmo Deus para ter esse poder. Porém, é claro, eles foram se convertendo, mudando, mas havia um certo apego ainda às leis, sobretudo a lei mosaica. O que era a lei mosaica? Era as leis, os mandamentos, os preceitos que fora deixado por Moisés. E eles diziam, os judeus fariseus, que alguém só poderia ser salvo se fosse circuncisado, se recebesse os ritos que era prescrito por Moisés. Por que eles estavam colocando isso? Porque tinham os pagãos, que também estavam se convertendo ao cristianismo, se tornando seguidores de Jesus. E eles estavam dizendo, olha, esses aqui que são pagãos só podem ou só serão salvos se eles se forem circuncidados. Quer dizer, a salvação ainda na cabeça dos fariseus não vinha de Jesus, mas vinha de Moisés. Por isso Paulo se organiza com Barnabé e vão ao encontro dos apóstolos. E aqui a igreja entende exatamente nesse capítulo 15, que essa reunião que eles foram discutir isso, se circuncidavam ou não os pagãos. Aqui a igreja entende como sendo o primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém. A primeira reunião da igreja, que a igreja faz de maneira mais oficial naqueles primeiros anos, onde a igreja vai discutir questões doutrinárias, teológicas, importantes depois para a nossa fé. E nessa discussão os apóstolos chegaram à conclusão que os pagãos não precisavam ser circuncidados, porque a salvação vinha da pessoa de Jesus. Eles precisavam ser batizados em nome de Jesus ou da Santíssima Trindade para poderem serem salvos. Portanto, amados, é importante nós lançarmos nosso olhar para esse texto, porque a gente percebe que o cristianismo cresceu. E é natural, quanto mais gente, mais dificuldades vão aparecendo. Mas uma coisa era um grupo pequeno, uma coisa é quando é um grupo pequeno. Quando aquele grupo começa a crescer, precisa ter normas, precisa ter uma organização, porque senão vira uma grande bagunça. Senão cada um começa a fazer aquilo que bem entende. Do jeito que quer. E por que a Igreja Católica é uma igreja milenar? Por que a Igreja Católica tem mais de 2000 anos? Porque é uma igreja que tem a sua tradição, mas tem também a sua organização doutrinária, onde todos nós podemos nos organizar, nos basear, nos fundamentar para nós fazermos a nossa caminhada. Por isso é importante nós olharmos para esse texto. E o quanto que é importante daí que Paulo e Barnabé recorrem aos outros apóstolos. Daí a figura do Papa, a figura dos bispos são importantes, porque eles são chamados assim
de magistério da igreja. É eles que, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, pela luz do Espírito Santo, vão nos ajudar a interpretar a palavra, vão nos ajudar a entender melhor os ensinamentos de Jesus Cristo, para que nós possamos viver e praticá-los. Portanto, amados, é importante nós lançarmos o nosso olhar para esse texto, para que nós compreendamos a caminhada da própria igreja, a sua dinâmica, para que compreendemos, nós possamos então caminhar, não como nós queremos, mas de acordo com a vontade de Deus. Se fosse para a gente fazer o que a gente bem quer, nós não seríamos batizados. Nós não teríamos batizado. Quando eu disse que queria ser batizado, é porque eu disse que quero ser igual à pessoa de Jesus. É por isso que nós cristãos, é por isso que nós católicos somos chamados de cristãos. A palavra cristão vem de Jesus Cristo, de Cristo, para dizer que nós somos discípulos, seguidor de Jesus. Quer dizer, o discípulo, ele tem que fazer aquilo que o mestre fez. Então, o nosso papel é de seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim nós alcancemos nele a salvação. E fazendo isso, o que acontece? Já entrando no Evangelho de São João, nós permanecemos unidos a Cristo. O Evangelho de hoje, muito bonito, amados, nos ajuda muito a compreender que o discípulo não pode se distanciar de Jesus. Por isso o texto, se nós lemos o texto, tem a expressão, a palavra permanecer mais de 8 vezes. Mais de 8 vezes, para dizer que nós precisamos ficar unidos a Jesus. A questão que acontece é porque o mundo lá fora nos faz um apelo muito grande. E a tentação nossa é de quê? De deixar Jesus para atender os apelos do mundo. E aí, infelizmente, nós voltamos para Jesus quando às vezes as coisas começam a aperrear, quando as coisas começam a acontecer. E aqui, mesmo que a gente se sinta um pouco, porque fala de nós, mas é verdade, muitos de nós só voltamos a Deus pela dor. Muitos de nós só voltamos a Deus pelo sofrimento. Muitos de nós passamos o que passamos, não estou falando só de vocês, não, estou falando de mim também. Passamos o que passamos porque muitas das vezes nós nos distanciamos de Jesus. O bom seria, amados, que nós tivéssemos que nos preocupar com os problemas da família, que nós tivéssemos que preocupar com as questões da igreja, com a questão de trabalho, com os outros problemas, sem nos distanciar da pessoa de Jesus. O problema é que na hora que vem um problema, em vez da gente se aproximar mais de Deus, às vezes nós acabamos nos distanciando de Deus. Temos que aprender, amados, a cada dia da nossa vida, a cada momento, entregar as nossas vidas na mão de Deus. Jesus toma de conta. Ele diz para mim e para nós mesmos assim: vinde a mim vós que estáis cansados. Jesus não diz assim: ei, quando você estiver com problema, vão se virar, vão fazer o que você quiser, não. Ele diz: quando vocês estiverem fadigados, quando vocês estiverem sofridos, vinde a mim vós que estáis cansados, fadigados, sofrendo, doentes, que eu quero vos dar descanso. E aqui é bom lembrar as palavras de Jesus com relação aos doentes, aos pecadores. Quantas pessoas Jesus não curou? E ele procurou se aproximar mais daqueles sofridos e pecadores. E ele diz: eu não vim só chamar justos, mas eu vim também chamar os pecadores. Eu sei que às vezes a gente se distancia de Deus porque a gente se acha indigno. A gente se acha indigno, a gente olha para o nosso pecado, olha para Deus santíssimo que Ele é mesmo, nós achamos indigno. Não sou digno, Senhor. Ninguém é digno de nada. Não tem ninguém digno na igreja, não tem ninguém digno, nem padre. Ninguém é digno na igreja. Eu não sou digno. Nós estamos na igreja é pela misericórdia de Deus. Nós estamos na igreja pela bondade de Deus. E nós somos salvos porque Deus é bom. E Ele nos ama. Ele não nos criou para ficarmos distante dEle. Ele nos criou para que nós fiquemos unidos a Ele. Por isso Jesus usa a simbologia da videira, que os ramos não podem ficar distanciados da videira. Então, se nós somos ramo dessa videira, se nós viemos de Jesus, se nós somos batizados nele, nós temos que estar unidos a Ele.
Portanto, amados, amadas irmãos, aprendemos a lidar com os problemas do dia a dia, sem nos distanciar de Jesus. Porque, amados, uma coisa é certa, os problemas eles vão sempre existir. E aqui eu quero dirigir uma palavra para nós, para você. O problema da pandemia, nós também devemos entregar nas mãos de Jesus. O problema que nós estamos passando, se você está com alguém doente, ou se você está, eu quero te dizer, amado, permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. E eu traria aqui as 3 palavras que eu chamo a atenção para essa semana, que o Evangelho vai nos colocando. Primeiro, no domingo, Jesus nos dizia: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Ontem, Jesus insistia conosco: não se perturbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração, para a gente não se inquietar, não temer, não deixar que o que está acontecendo perturbe nosso coração. E hoje ele está dizendo: olha, para que tudo isso não aconteça, não fiqueis perturbados, fiquem unidos a mim. Fique unidos a mim, fique pertinho de mim, fique comigo no pensamento, fique comigo no coração, fique comigo na palavra, fique comigo nas orações, porque fazendo assim, vocês vão resistir e conseguirão passar por essa dificuldade. E é certo, amado, que isso vai passar, porque maior são os poderes de Deus, maior é a força de Deus, maior é o poder de Deus. Por isso eu clamo, eu rogo o poder de Deus sobre cada uma das pessoas que estão doentes. Eu peço que o Espírito Santo os visite. Eu peço à Virgem Santíssima, à Virgem de Fátima, que agora possa ir com o seu manto santo e sagrado sobre cada pessoa, sobre cada doente, sobre cada família, abençoando, confortando e os enchendo de fé, de confiança, da confiança que ela mesma teve quando Deus lhe propôs esse plano de amor para salvar a humanidade. Que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto santo e sagrado, e assim nós possamos, pela força intercessora de Maria, a força do próprio Espírito Santo, e nós unidos a Jesus e a Maria, nós possamos então vencer e passar por essa pandemia que a humanidade sofre. Repito e concluo que maiores são os poderes de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado e adorado.